Olá pessoal, boa noite. Os companheiros aí do Grupo Espírita Átmos estão nos ouvindo? Poderão dar um ok? Se consegue nos ouvir? Olá! Que bom! Fernanda, Cecílio, olá, boa noite, boa noite. Então tá chegando aí o som e a imagem, né? Que ótimo. Boa noite, Maria do Amparo, boa noite. Que bom que deu certo. Ok. Jussara Almeida, boa noite.
Alberto Carlos, meu amigo Alberto Carlos, estimado irmão, boa noite. Boa noite, os companheiros do irmão Atmos. Nós vamos começar a nossa palestra precisamente às 19h15, né? Chegando até às 8 horas, como estabelece aí as diretrizes da casa, né? Ok, Maristela, boa noite.
Alegria falar com você. Boa noite, Daisy Yoshi.
E eu que agradeço, Deise, a oportunidade do trabalho. Muito obrigado a vocês pelo convite. Boa noite, a Ana Gregório. Centro Espírita Lar de José, boa noite. Boa noite, Deise. Juliana Barbosa, boa noite. Boa noite, Marise. Boa noite, Evaldo. Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier. Boa noite. Falta 5 minutos para a gente começar o nosso estudo. Jacarepaguá, freguesia. Lá, o do Evaldo. Juliana Barbosa, boa noite. Edson Tassi, boa noite. Fátima Denise, boa noite. Muita paz para todos. Obrigado, Edson. Sandra Vieira, boa noite.
Célio Flores, boa noite. Osaleia Jorge, boa noite. Juliana Barbosa, você nem lembra de mim? Juliana, ué, bom, são tantas pessoas. Mas eu acho que a gente pode tentar recordar, né? Se lembrar. Vandelena Carvalho, boa noite. Juliana Barbosa, já trabalhou comigo? Juliana Barbosa. No Darcy, você era professora de quê? Gente, Juliana. Ah, sim. Ah, que ótimo. Trabalhamos no Darcy, sim. Eu me lembro. Verdade. Bons tempos. Ah, perfeito. Você frequentava o Renascer, né? Ronaldo Guimarães, boa noite. Ronaldo e a Bernadette participando. Bom, obrigado pela presença de tantas pessoas. Eu era disciplina. Ah, sei, claro, conheço. Agora me lembrei, Juliana. Que ótimo. Entendi. Sim. Juliana, muito bom, Juliana. Ter você hoje aqui. Claro que eu me lembrei agora. Nós estamos no maior bate-papo, né, gente? Falta 1 minuto, hein? 1 minuto. Ah, que ótimo aí. Que ótimo que ela atua no Irmão Áticos. Que bom. A Juliana, né? Que legal. Muito bom. Vamos começar, né? Ok? Então, de acordo com o que a Maristela me apresentou, eu leio a página, faço a prece, realizo a palestra e no final, né, eu termino com uma prece, ok? Então vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título da página é Examina-te, nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, na sua primeira carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. O servidor de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e, nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender,
facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se atendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, aqui nos encontramos nessa hora reunidos em Teu nome, no espaço da casa virtual Centro Espírita Irmão Átimos em Maricá, para que possamos, Senhor, no coletivo, pensarmos, refletirmos e aprendermos conjuntamente. Rogamos a Ti, pela humanidade sofrida dos nossos dias, quando o látego da aflição esbordoa o dorso da população do planeta, fazendo com que as criaturas, Senhor, sejam sacudidas através de uma doença terrível que a pandemia veicula, o Covid-19. Ampare os cientistas do planeta, a fim de que estejam sempre sintonizados nas boas propostas para trazer ao povo e à sociedade humana os recursos fundamentais, os medicamentos, a proposta de equilíbrio e harmonia, favorecendo aos seres humanos que estão servindo. Ampara, Senhor, esta noite, ofereça-nos um pouco da Tua inspiração, porque só com a Tua inspiração, Senhor, podemos dizer alguma coisa útil a todos aqueles internautas que se encontram conectados nesta plataforma, que possam eles receber, Senhor, a expressão dúlcida da Tua paz e de Tua harmonia, da saúde e da mansuetude. Que a Tua paz nos envolva e nos guarde hoje sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que o Senhor Jesus possa Ele nos envolver e nos guardar em sua paz. Estamos endereçando a todos os companheiros que estão vinculados para assistir essa live. Estamos endereçando a esses confrades
o abraço amigo dos companheiros do Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama e da AME Araruama, Associação Médico Espírita de nossa cidade, onde eu tenho vínculo e atuo nas tarefas do bem. E nessa noite, uma noite agradável, em que aqui nos encontramos com os corações amigos de Maricá, nós vamos falar sobre esse tema, o mal secreto. No livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo de 1 a 11, há um fato muito curioso. Caim e Abel são irmãos. Caim cultiva o solo, é lavrador. E Abel pastoreia as ovelhas. Ali vivem nas suas obrigações e atividades do cotidiano. Em certa época, Caim leva ao Senhor um fruto, um produto da terra, a que o Senhor aceita. Assim diz o texto do Velho Testamento. Por sua vez, Abel escolhe uma das suas mais robustas e saudável ovelhas e leva até o Senhor do Universo, que ele fica profundamente agradecido. E naquele ato ele demonstra uma atenção, uma solidariedade, um agradecimento, uma gratidão que não se tinha dado no instante em que Caim levara a sua oferta, o seu presente. Conta-se, diz o Velho Testamento, que Caim enrubesceu-se. O sangue toma-lhe o cérebro. Fica enraivecido, zangado. E, portanto, com um sentimento negativo, a que eu deduzo que facilitou o intercâmbio com aqueles outros fora do corpo que apresentam a mesma motivação, o mesmo sentimento e atitudes inconfessáveis. Ele começa a ter projeções horríveis e decide eliminar o irmão. Deixa que o mesmo busque um local retirado onde estava pastoreando as ovelhas, lança-se sobre Abel e mata-o. E nós ficamos a pensar assim: qual o sentimento que levou Caim a eliminar Abel? Qual é essa emoção que se consubstanciou numa atitude? Esse sentimento que brotou em sua personalidade e fez com que ele cometesse o primeiro homicídio que se tem notícias. A inveja. A inveja tomou as entranhas do mundo íntimo de Caim, porque o irmão teve uma deferência do todo sábio. E, portanto, aquilo o enfureceu de tal maneira
que ele planejou e realizou a eliminação do seu irmão. Conta-se que Mozart, o insigne, o memorável musicista, aplaudido nos salões da Europa pelas áreas, músicas, melodias que produzia, fora envolvido pela inveja que o perseguiu durante muitos anos, devido ao seu talento, à sua capacidade, à sua habilidade no campo da música. Por Antônio Salieri. Se isso é um conto, se isso é uma fantasia, se deve aos historiadores, que, segundo os relatos, Salieri, que era também um compositor memorável, de rara capacidade, afirmam as pessoas que ele buscou intoxicar o notável artista Mozart, porque ele nunca superou a capacidade de compor as músicas, as melodias, no nível que o insigne e extraordinário artista elaborava. Então, a inveja tem participado da realidade humana. Quem nunca ouviu uma história ou até mesmo presenciou fatos reais do chamado seca-pimenteira. Aí em Maricá não tem seca-pimenteira, mas aqui em Araruama o negócio é feio. Aquela criatura que chega na sua casa, vê aquela planta maravilhosa, linda com suas flores, e ela põe aqueles olhos bonançosos, mas que planta linda! Eu queria ter uma dessas. No dia seguinte, isso não é história, isso não é invenção. Eu já tive oportunidade de constatar isso. No dia seguinte, a planta está murcha. Murcha. Porque o indivíduo tem aquele olho grande, né? E diz que quem tem olho grande não entra na China. Não é verdade? Então isso faz parte da nossa personalidade. Na Grécia, vejam bem, lá na sociedade grega, quando um indivíduo se destacava de tal maneira, ele era lançado no ostracismo, isolado, para que a sua competência não trouxesse os aplausos, o entusiasmo, a admiração das pessoas. Não? Pessoas que você chega próximo delas e você está conversando, dialogando sobre as coisas boas que estão acontecendo. Daqui a pouco você vê as suas energias sendo sugadas, né? Você começa a se sentir mal, suga e destila uma energia tóxica que te envolve. Mas por quê? Porque ela se sente frustrada diante do seu sucesso. Então, a inveja é assim, é aquela tristeza pela coisa boa dos outros, né? O indivíduo, ele sofre com o seu sucesso, né? Você já viu gente assim? Que sofre com o seu sucesso, né? Ele fica doido, você comprou um carro novo, né? Aí ele tem a vontade de passar um
prego no seu carro, na lataria, e arranhando, desgraçando tudo, né? Porque ele quer ser você, né? Ele tem um complexo de inferioridade. E o invejoso é terrível. Como ele não pode ser você, ele vai tentar deformar o seu caráter, né? Um dos instrumentos mais utilizados pelo invejoso é a calúnia, a inveja. Ele diz assim, olha, eu tenho uma coisa para contar a vocês, lá do irmão Átimos, de fulano de tal, meu Deus do céu, se eu falar para você, olha, vai sacudir as estruturas, porque fulana que me disse. E é assim. E o invejoso, ele vai assim tentando tisnar, apagar o seu brilho, apagar a sua competência, né? Mentindo, te caluniando, né? A fim de que você não alcance e não tenha a simpatia das pessoas, a admiração das pessoas. Porque ele fica frustrado quando você fala do seu desenvolvimento, da sua conquista na área da cultura, do conhecimento, né? Ele fica esfogueado por dentro. É como se fosse um dragão que abre aquela boca e pelas narinas sai fogo. Se ele puder te queimar, ele te queimava ali vivo, né? Porque o seu sucesso, né? O seu êxito o incomoda profundamente, né? E a inveja, é muito difícil o indivíduo ele confessar a inveja, né? É muito difícil. O Gore Vidal, que era um literato norte-americano, ele dizia assim, olha só, quando um amigo meu tem sucesso, é como que alguma coisa em mim se apagasse. Olha isso, né? Que coisa, né? Aquilo o incomoda tanto, o brilho do outro, era como algo nele se apagasse. Nelson Rodrigues, quando morreu, desencarnou, Graciliano Ramos, ele reconhecendo a sua inveja em relação ao grande escritor brasileiro, ele diz assim, a notícia deu-me um alívio, uma brusca e vil euforia. É fácil reconhecer, é fácil admirar, sem ressentimento, um gênio morto. Então, ela está presente na vida das criaturas. Mas é muito difícil as pessoas confessar que têm, né? Uma pesquisa muito bem feita, uma enquete muito bem realizada, muito bem dirigida, norteada pelo investigador, sobre a inveja, mostrou que 94% das pessoas conhecem a inveja. Elas disseram, né? Mas que 79% nunca praticaram, né? Então, veja, a pessoa conhece, mas não pratica. É difícil do indivíduo se confessar, dizer que tem, né? Então, é muito interessante a gente observar a colocação dos benfeitores espirituais na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz
que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Questão 919 de O Livro dos Espíritos. E os benfeitores espirituais colocam: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Veja bem, então, qual é o meio prático que a gente pode vencer as dificuldades em nossa personalidade, progredir? Então, um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece a ti mesmo. É o processo da autoanálise, de nós analisarmos a nós mesmos e não termos neurose com isso. Neurose como? Se você se reconhece egoísta, orgulhoso, invejoso, isso é um meio caminho andado. Você não vai para o inferno por isso, você vai para o céu, porque você reconheceu. Outros nem reconhecem, não é? Porque a busca pela inveja é o poder, a mais-valia, valer mais, sobressair, né? O indivíduo, muitas vezes, ele está num ambiente de trabalho e ele busca a posição de destaque, o lugar do outro. E, para tanto, ele realiza todo tipo de situação, todo tipo de encaminhamento nefasto, muitas vezes utilizando a mentira, a calúnia, para ocupar o lugar do outro, o poder, o comando, o status, ser notícia, mesmo para que isso resulte no prejuízo dos outros. Então, só um indivíduo, e o que os Espíritos falam na questão 919 de O Livro dos Espíritos, é um fato, minha gente. Só um indivíduo que queira se conhecer para despotencializar esse sentimento terrível, que vem do egoísmo. Ele é filho do egoísmo. Então, uma análise sincera, sem neuroses, sem você ficar com neurótico, psicótico. Não, ele existe. E agora eu vou me mobilizar para fragilizá-lo, para vencê-lo, pouco a pouco. Né? Então, vejamos, onde a inveja mais acontece? Olha só, pensa um pouquinho. Onde o processo invejoso ocorre? Pensaram? Isso. Se quiser mandar no chat aqui, pode mandar, não tem problema. Né? Eu espero até 1 minutinho, 2 minutinhos. Aonde que ela mais se opera? Onde ela mais acontece? Diz que quem acertar, a Maristela vai dar um lanche, a pessoa passa depois lá, né, no Átimo e vai ganhar um lanche. Né? Queridos, a inveja ela mais se acontece entre os semelhantes, entre os iguais. Como assim? O médico inveja o médico. O funcionário da limpeza urbana inveja o funcionário da limpeza urbana. O professor inveja o professor. Né? O engenheiro inveja o engenheiro. O espírita inveja o espírita. O médium inveja o médium. Vejamos que coisa curiosa, meus amigos. Né? Será que o espírita inveja o outro espírita? O médium inveja o outro médium? Né? Muitas vezes na casa espírita, não aí em Maricá,
mas o indivíduo inveja a fraternidade, o bem-querer, a admiração que aquele presidente da casa espírita está tendo, que aquele outro companheiro está tendo, e começa a tentar empanar a reputação do indivíduo com falas mentirosas sobre o seu comportamento, instigado pelas trevas para gerar a confusão, a divisão, né? Motivado por uma criatura que tem um complexo de inferioridade, que queria ser o outro, mas não consegue ser, porque ele está mergulhado no padrão do egoísmo, né? E utiliza as suas ideias perversas, o seu sentimento ruim, para chegar aonde o outro está e tem capacidade e habilidade de fazer. Médios que invejam o outro numa reunião mediúnica. Se o companheiro deu uma comunicação de um espírito muito duro, muito revoltado, a pessoa, não, agora eu vou dar um mais ainda, um mais enfurecido, um mais danado. Não pensa que isso é apenas bom humor do que eu estou falando. Não pense. Isso é uma realidade. Quando o indivíduo não ganhou o amadurecimento. Então, nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer esse sentimento em nossa personalidade para podermos despotencializá-lo, para poder vencê-los. Allan Kardec, ele vai colocar no capítulo 29 de O Livro dos Médiuns o processo da inveja nos arraiais de uma atividade mediúnica. Olha só, quem desde então pode afirmar que os que nas reuniões semeiam a perturbação, a cisania, a irritação, não sejam agentes provocadores, interessados na desordem? Sem dúvida alguma, não são espíritas verdadeiros, nem bons. Jamais farão o bem e podem fazer muito mal. Ora, compreende-se que infinitamente mais facilidade encontram eles de se insinuarem nas reuniões numerosas do que nos núcleos pequenos, onde todos se conhecem, graças a surdos manejos que passam despercebidos, espalham a dúvida, a desconfiança e a desafeição, sob a aparência de interesse hipócrita pela causa. Tudo criticam, formam conciliados, corrilhos, grupos, que presto rompem a harmonia do conjunto. É o que querem. Olha, queridos, como nós observamos isso, né? Nas nossas casas espíritas, né? Aquele indivíduo sorrateiramente que traz um argumento sobre, se eu estivesse nessa tarefa, eu fazia assim. A tarefa está muito bem conduzida, mas ele sempre está torpedeando, ele sempre está minando o ambiente, a fim de espalhar a cisania, a divisão, a irritação, a confusão, a dúvida, né? A desconfiança. Olha, né? A dizer, fulano, não sei não, fulano fez um comentário sobre você, mas eu não quero dizer, eu não quero falar, né? Porque, entendeu? Eu sou da caridade, eu sou do amor. Nossa Senhora! Assim funcionam as coisas. Nós vemos hoje no nosso movimento a busca das pessoas por cargos. Que isso, meus irmãos? Isso
É um processo de quê? De valor. O egoísmo é isso, valorização da personalidade. Nós devemos desejar o trabalho. Se a vida nos conduz a isso, não lutar pelos cargos. As pessoas lutam pelos cargos. Nos centros espíritas, muitas vezes, quando tem eleições, é uma verdadeira guerra partidária. Nossa Senhora! Aonde está o nosso humanismo? Aonde está o nosso cristianismo? Aonde está o nosso espiritismo? Eu tenho observado que muitas vezes nos conclaves espíritas, nos congressos espíritas, primeiro se apresenta uma biografia do orador. Meu Deus do céu! Doutor fulano de tal. Mestrado, doutorado, PhD, não sei o que mais, curso disso, curso daquilo. O espiritismo, gente, é o cristianismo redivido. Não é questão de criticar e abrir a boca e criticar, não é isso. Aqui está o nosso irmão, que veio falar para nós. Não é verdade? Nosso irmão que veio falar para nós. Mas a tribuna espírita não deve ser um lugar de projeção de ninguém nas suas atividades profissionais, nas suas atividades culturais. Vejamos isso. Está havendo um processo de complexo de superioridade. Complexo de superioridade. Pessoas que se acham melhor do que os outros. Pessoas que participam disso ou daquilo porque são amigos do presidente da casa espírita. Pessoas, por exemplo, que só a oratória só é concedida a Beltrano e Fulano se faz parte daquele círculo dos amigos daquela pessoa. Queridos, é uma questão para a gente pensar, para a gente repensar. Isso é fruto do quê? Do egoísmo. Quando vem a questão 785, ela diz assim: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. Vocês querem, queridos, mais egoísmo? Vamos falar sobre isso um pouquinho. Porque a inveja toca no egoísmo. Mas vocês vejam bem como o egoísmo ele está presente na nossa sociedade. Esse momento da pandemia, queridos. Aonde a pessoa tem que usar máscara, aonde a pessoa tem que usar o álcool gel, o distanciamento, né, social, devido às orientações dos grandes núcleos de ciência e de medicina do planeta. Aí tem um feriado, a praia é tomada, é coalhada de gente que você não tem espaço para nada. As pessoas não usam máscara, não usam nada. Quer dizer, a falta de consciência em relação ao outro, predominando na personalidade humana, porque você pode estar sintomático com o Covid-19 e transmitir para aquela pessoa e vir a desencarnar. Aquela pessoa vem desencarnar. E a maior parte do nosso povo brasileiro são de religiosos das várias vertentes. São esses que estão na praia. A praia é boa, todo mundo gosta. Mas num instante desse, de aglomeração, que a aglomeração facilita a contaminação do vírus, nós estamos colocando em risco a nossa vida e a vida do outro. Olha o raciocínio, olha a consciência minguada em relação ao semelhante, ao amor ao próximo. Que resume todos os deveres, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, resume todos os deveres da criatura para com o seu semelhante.
Exatamente, companheiros. Os restaurantes repletos de gente. Aqui na minha rua. Está aqui, se eu der dois passos ali fora. Aqui do lado. Um restaurante. Mas não tem ninguém de máscara, querido. Tudo próximo. Né? Tudo próximo. São quase 450 mil pessoas mortas. A minha sogra morreu de Covid. Eu tive que fazer exame, eu e minha esposa. Então, vejamos, isso é a grande maioria. Nós somos inferiores. Espíritos muito inferiores, querido. Queremos um momento para gozar, né? Um momento para usufruir. Não importa, eu estou indo na praia, eu quero o mar, eu quero usufruir. O outro é o outro. E muitas vezes sou eu o elemento que transmitiu o Covid, que veio a falecer aquele senhor, aquela senhora. Então, vejamos, o egoísmo, ele gera o quê? Ele gera a inveja. Claro. Mas gera uma série de situações que dificultam o progresso humano, né? O desenvolvimento intelectual está aí presente, mas o desenvolvimento moral, como falam os espíritos, é minguado, meus queridos amigos. Nenhum de nós aqui é espírito superior, nós temos dificuldade, né? Mas a gente tem a compreensão de que o outro, numa situação dessa, eu tenho responsabilidade, né? Porque se você contamina o outro, você não sabe, mas as leis de Deus se registram. E você tem a consciência de que se não se cuidar, você é um elemento transmissor. Você pode estar sintomático, né? Você pode pegar e transmitir para alguém. Então vejamos a falta de consciência. É impressionante. Impressionante. Né? Deixa eu só me situar aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, item 23, exatamente, Rose Martins. Beleza, responsabilidade social. Pois é, sua cunhada faleceu essa semana passada. Essa semana. Uma colega de trabalho, gente, com 41 anos. Que trabalha na minha escola que eu atuo. Minha escola não, a escola que eu trabalho. Ela atua. E ela veio a falecer de Covid. Né? E o pessoal quer que as aulas voltem rapidamente. Aqui na minha cidade, a bandeira vermelha. Eu vou ler um negocinho para vocês, a bandeira vermelha. Um minutinho só, deixa eu encontrar aqui. É bandeira vermelha na minha cidade. E o pessoal quer que as aulas voltem. Aí Emmanuel diz assim, raríssimos, em relação à política, hein? Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. É isso que Emmanuel coloca, né? É justamente isso que Emmanuel coloca. Raríssimos. A multidão tem mais inimigos do que amigos. Raríssimos se lançam no amparo social. É a palavra de Emmanuel por Chico Xavier. Então, meus queridos amigos, nós vivemos uma hora muito grave, né?
muito grave. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque é muito importante, né, essa questão. Mas vamos voltar à inveja. O espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, tomara que esse médium continue na estrada do bem, firme com Jesus e Allan Kardec, e não se desvie, pois as páginas de Hamed são primorosas. Ele diz assim: a necessidade de poder e de prestígio desmedidos que encontramos em inúmeros homens públicos nas áreas religiosa, política, profissional, esportiva, filantrópica, de lazer e outras tantas, deriva de uma aspiração de dominar ou de um sentimento de onipotência, com o que tentam contrabalançar emocionalmente o complexo de inferioridade que desenvolveram na fase infantil. Então eles trazem isso. Então aqui ele coloca os homens públicos. Muitas vezes aquelas criaturas desejam aqueles cargos e tudo fazem para chegar num cargo por inveja. Mas aí eles lançam mão de todas as artimanhas. Também na área de quê? Da filantropia. O indivíduo, ele quer a sua projeção. Aí ele compra 500 cestas básicas e sai para distribuir. Manda botar anúncio em jornal, matéria em jornal, matéria na televisão, para ele sair como uma criatura filântropa. Olha, fulano está falando da filantropia, ele é um homem caridoso, ele é um homem importante. Isso, oriundo do quê? Da sua vaidade. Para que ele seja noticiado e para que ele possa, muitas vezes, galgar determinados cargos públicos, porque quando se aproxima a eleição, nós vemos o interesse graçar, né, na distribuição de benesses ao povo. Não é verdade? Esse médium é de Cantanduva, tem um lindo trabalho com idosos e crianças, asilo e creche. O Centro Espírita e o Social ocupam um quarteirão, mas não estamos falando desse médium. Não estamos, né? É uma colocação oriunda de O Livro dos Médiuns e que nós estamos apresentando sem qualquer alusão a esse ou aquele médium, né? Muitas vezes as pessoas se encaixam nisso aí. Queridos amigos, nós estamos chegando ao final da nossa palestra, às 8 horas. A gente poderia ficar aqui falando um pouco mais sobre esse sentimento da inveja, mas a questão é lembrar da colocação de Santo Agostinho na questão 919, né? O conhece a ti mesmo. Para que a gente possa vencer o egoísmo, né, que é avassalador, com os seus acompanhantes, necessariamente nós teremos que ter um olhar para dentro de nós. Meditarmos nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, como o Santo Agostinho, ele deu exemplo, que toda noite ele passava em revisão, analisando a sua atitude durante o dia, e se naquelas atitudes ele identificava que alguém poderia reclamar desse ou daquele ato, para que no dia seguinte ele pudesse retificar, né? Retornando ao que eu falei há pouco, nós não devemos nos afligir porque ainda temos defeito, porque isso é natural. Devemos nos encaminhar sem sofreguidão, sem desespero, buscando ser criaturas melhores no dia a dia, né? Vencendo a inveja, né? O verbo desairoso,
inconsequente, caluniador que atinge as pessoas, a fim de minar o seu caráter, a admiração que o indivíduo tem pelos outros, a maledicência, que muitas vezes a gente diz isso é um comentário e nada mais. É um comentário sem qualquer desejo negativo, mas ele é ruim, ele é ácido e perverso, porque o seu sentimento muitas vezes se canaliza nesse diapasão. Então, o autoconhecimento é um fator fundamental para a gente vencer a nós mesmos, nossas próprias dificuldades. Mas se por enquanto a gente ainda não vence, não nos desesperamos e nem nos neurotizamos, né? Vamos continuar pedindo ajuda a Deus, aos benfeitores espirituais, e com um desejo firme, caminhar no crescimento interior, desenvolvendo a área intelectual, mas também a área ética, a área moral, do amor, da fraternidade, do respeito à natureza, do respeito às pessoas. E que Deus nos ampare e nos envolva sempre. Então, nós vamos fazer a prece, tá bom? Agradeço a todos aí que... Obrigado, Marise Costa. Agradeço a todos que ficaram até agora assistindo a nossa conversa, o nosso bate-papo. Então vamos orar. Senhor e Mestre Jesus, querido amigo, aqui nos encontramos nesta hora, agradecendo pela oportunidade da noite, de estarmos com os confrades, pensando e refletindo em torno das ideias memoráveis do bem. Ampara, Senhor, os trabalhadores do Santo Espíritos dos dois planos da vida, a fim de que o Senhor os estimule sempre ao convívio fraternal, à ajuda ao próximo, na base das suas lições. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Envolva, Senhor, de paz os internautas que se sintonizaram com essa live, com essa plataforma, na noite de hoje, levando aos seus lares a expressão da harmonia e do equilíbrio. E que teu amor, Jesus, nos envolva e nos guarde, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, gente. Edson Tassi, muito obrigado. Obrigado a todos. Gratidão. Até a próxima. Obrigado, Marise. Sônia, Lima, obrigado. Osaleia, Jorge, muito obrigado, Osaleia, Jorge. Obrigado, companheirão. Obrigado a todos aí. Obrigado, querida. Maria do Amparo, obrigado. Obrigado, gente. Um grande abraço, hein? Tchau, fica com Deus. Tudo de bom.